É francesa. Isso vale uma nota o trem desse aqui. Pra cortar viamento. Ó. Tá vendo? Veio lá da Alemanha. Viu? O senhor tem essa marca há quanto tempo? Tem muitos anos. Deus que eu morava em Ribeirão, velho. Você vê. Há muitos anos. Que é a sogra do Shaquille, o Tidiron, o Feras, a mãe do Carlito Mata, aquele sapateiro. E meu pai, ó. Lá na casa do vô, lá em frente. A casa tá de carro, dá uma tapera perto do homem lá. Aí o vô, ó, ele é dos Paula. O pai dele chama Antônio Luciano de Paula. Bom, eu morava na fazenda em 60 e... é dos anos 60, 62 até 66. Fiz o serviço lá numa parte assim, ainda não tinha partido da fazenda. Ficou muito chique, mas virou aquela implicação de família. Eu vim de Pupunhado e vim para Frutal. Morei na Raul Soares, frente ao Alves, meu irmão. Aí passou os tempos, acabou o serviço aqui, eu estava achando muito ruim. Eu saí de lá e vim trabalhar para o Alves. Eu faço de novo. Mas tinha casa própria, tudo. Minha. Aí começou a fracassar o serviço, eu fui embora para São Paulo sozinho, larguei a família para ver. Lembra que o senhor foi também, trabalhou com o Clodovil? O Clodovil, ele costurou muito tempo. Mas viu? Aí fui para São Paulo para ver serviço. Colecionista igual é o Clodovil? Não achava não, porque eu não conhecia São Paulo direito, mas depois eu fui com mudança, alugamos um sobrado, um sobrado muito bom. Viu? Porque era autocostura e poucas pessoas. Aqui em Frutal ninguém fazia o que eu fazia. Não, vamos resgatar isso. Ó, o padrasto dessa aqui, porque o meu cunhado largou, a mãe dela, ela mora hoje no Beirão. É que me abandonou em São Paulo, viu? Pra mim morar no parte do sobrado. Aí tinha um primo lá, primo segundo, que era alfaiate oficial. Ele me apresentou o alfaiate, viu? Na rua Estados Unidos, 1603, Geraldo Pereira Lima. Fui trabalhar lá. É difícil pegar circular, aquela coisa. Tinha Fica pra baixo da bonde. Rua Augusta. Tinha bonde naquela época? Bonde? Em São Paulo, bonde? Como assim? Tinha bonde? Tinha bonde? Ah, não. Já tinha acabado. Era circular mesmo. Então eu atravessava a Paulista fora de Cia Augusta até na rua Estados Unidos. E lá eu fiquei conhecendo os freguês do Pão de Açúcar, né? Alcides Diniz, Arnaldo e Abílio, sabe? E dia de sábado eu ia passar roupa para eles, que eles pediam para passar a casa de mansão lá, coisa chique, né? E trabalhei para o Minelli, na Barão da Petininga, na Beira de Carvalho, em muitos lugares, viu? Depois nós compramos uma casinha lá, por 25 mil. Passou mais uns tempos, um fazendeiro rico aqui foi lá para comprar minha parte. Ele dava 40 milhões, assim, naquele tempo era muito dinheiro. Mas depois ele viu que eu não vendia, na hora ele falou, eu dou 70 milhões. Tá bom, eu falei, então senhor, depois eu vou lá para ver isso. Então fui ver um sobrado chique, era 5 mil. Dava para me comprar lá na rua dos Estados Unidos, até casa chique, senhor. Mas depois eu não quis vender, não. Aí nós vendemos a casinha por 70 e viemos para cá para a fazenda, fez todo o serviço da nossa parte. Mas já não combinava, porque a mãe dela ali tem um gênio ruim. Já fiz tudo, ó, pus luz elétrica lá, ó, casa boa, tinha gado, tinha carro novinho, tinha tudo. Mas não combinava, sabe? Aí acabou separando, vendi minha parte, né? Comprei a casa. Quando o senhor continuou costurando aqui, tá? Casei com a Alda. Sabe? Primeiro tinha uma casa ali, vendi, ó, tinha uma casa aqui, na Tubia Barreto, eu vendi ela mobiliada no dinheiro e comprei uma com prazo de um mês lá na Silvio Romero. Lá eu comprei a prazo, um mês, ali à vista.
emprestei o dinheiro pro Dr. Levir, a planador é o Jerome Toro, rico. Aí eu, um mês só, deu 22 milhões de juros. Fui lá em Rio Preto, comprei os móveis tudo à vista, sabe? E comprei essa casa aqui. Aí, minha história é essa aí, não Ai, tem outra quando o senhor história. continuou costurando aqui ainda, que eles mandavam pro senhor. Ah, é. Depois tal de Roberto Pravato, mandava serviço para mim. Eu ainda trabalhei uns 10 anos aqui nesse quartinho, na máquina fácil aqui. Um murro, mandava pro Sedex, você pagava tudo. Ele veio passear aqui 3 vezes, sabe? Eu gostava de pescar, levar na ponte lá. Depois, ele morreu. Sentiu mal lá, eu fui lá na casa dele, com a Alda, pousamos lá. Já tem uns 7 anos que ele morreu, ou mais, quase 10 anos, né? É, era uma pessoa boa, pagava tudo direitinho. Depois eu aposentei, quietei. Agora, e o Clodovil, o senhor fez alguma Ah, é, o coisa? Clodovil era na Rua Augusta, eu ia muito lá conversar com ele. Ele fez uma loja muito chique lá, chique mesmo. Eu fiz uns 13 paletó para ele. Aqui em Frutal eu mandava, né? Então, eu conheci os Scarpa, sabe? Conheci os Mesquita, José Mesquita, também era freguês, dono do jornal lá, dono do jornal, São Paulo. Eu conheci, deixa eu ver se eu lembro. Clóvis Galante, da IAP. O Cláudio Garante, aquele homem rico aqui. É 40 mil alqueires lá em Mato Grosso, vai ser rico aquele homem. Aí o senhor fez roupa para eles? E eu tenho os cadernos aí escritos. Mas eles gostavam do serviço do meu Eu tenho os pai. cadernos escritos aí tudo. Depois de tirar foto. Então quer dizer, Então o senhor era muito badalado, então. e conhecido. Ó, os paletó eram técnicos. Era tudo bolso francês, tudo coisa chique. Como que era o processo, assim? O senhor comprava o pano e eles mandavam? Oficial. Hã? Trabalhava de oficial. Como assim? Por peça. Não, mas assim, onde... Tinha o dono da alfaiataria e ele era Né? O oficial. dono tem alfaiataria, nós é os oficial. Aham. Não, mas aqui em Frutal, como... Eles gostavam do serviço do meu pai, mesmo ele mudando pra cá, eles mandavam por malote pra ele. Mandava o Só pano? corte. Não, cortava, Ah, eles só corta. montava. Ah, entendi. A importância, né, desse depoimento, a importância desse relato, desse documentário, para a gente mostrar um pouco da história de Frutal através de figuras humanas, né, que contribuíram, que fizeram muito pelo desenvolvimento de Frutal. E o seu Zezito Alfaiate, né, ele está contando aí um pouquinho, né, de como ele escolheu essa profissão, de como ele seguiu nessa profissão, né, a experiência dele em São Paulo. E agora em seguida vocês vão ver alguns outros detalhes que ele traz, né, porque foi uma conversa de muitas idas e vindas, né, não foi um depoimento que foi coletado em cima, né, de uma pauta muito fechada. Então foi uma conversa muito aberta e com muitas idas e vindas. E continue assistindo e continue conhecendo um pouco da história, né? Nós vamos trazer muitas histórias aí de figuras humanas importantíssimas, né? E sempre tendo um fundo histórico, né? Um fundo relacionado com a história de Frutal. Então continue assistindo e vamos adiante, gente. Comecei a profissão com 12 anos com o Valdete Souza. Depois que eu aprendi a fazer muita coisa, ele ficava com a alfaiataria, eu fui trabalhar com o Alvo. O Alvo comprou a alfaiataria dele. Aí entrou o Roberto Souza, o Armando, o Jerominho e o Antônio. Nós trabalhamos muitos anos sem registro de nada. Naquele tempo a gente não registrava. O proprietário registrava para ele, mas para nós o prejuízo total. Depois de muitos anos, eu saí, o Antônio saiu, formou para advogado, o Armando, o Jerominho foi embora para São Paulo.
acabou morrendo para lá de repente, do quarto, foi enterrado aqui. E eu casei, fui morar na fazenda, morei aqui, morei em São Paulo, Ribeirão. Foi uma labuta séria. Depois, acabei trabalhando aqui uns tempos, 10 anos, aposentei e fiquei quieto. Faz 17 anos que eu estou quieto. Mas na época, alfaiate era uma profissão reconhecida, assim. Era demais. Alfaiate Tinha muito serviço. Muito serviço, muito viajante. Vinha para vender os artigos, né? Primeiro não tinha loja aqui que vendia artigo de nada. Então, aviamento, tudo tinha os viajantes que vinham. Né? Era pagado em duplicado. E o local era lá na 13 de maio. Foi primeiro na rua do Correio lá, né? Rua, como é que chama? Delfim Moreira. E depois logo da 13 de maio. Foi isso aí. Depois foi trabalhar na casa do meu pai, da Silviano Brandão. E depois ele ficou doente, foi embora para Uberaba, morreu. Acabou a alfaiataria do Alfa. E não tem alfaiataria mais. Agora, roupa feita, as pessoas não estão mais fazendo roupa fácil. Acabou. São Paulo tem, mas um terno hoje de casimiro inglesa, né? Hoje vai valer o quê? 30, 15 mil, 25 mil, daqui a pouco paga isso, eu sei disso. O Minelo morreu, o irmão dele, o Arturo, ficou com a alfaiataria em outro lugar agora, está cobrando isso aí, 25 mil um terno. Viu? Então... O senhor lembra quem foi o último alfaiate em Frutal? O Olavo, né? Foi... Acabou. Não tem mais. O Arnaldo Alfaiate acabou com a alfaiataria e montou a padaria. Ele disse que não tem nada que dá mais dinheiro que padaria. Ninguém reclama. E do terno passa 10 anos, fica reclamando. O patrão ficou apertado, o patrão não sei o quê, e o pão, como é que vai falar que ficou apertado? Comeu, acabou. Né? É um ramo, é padaria. Padaria, pensando bem, isso não presta não. É muito sacrificado. Tá? Agora, o senhor ainda ficou 10 anos sempre prestando serviço para o pessoal de São Paulo, aí né? para São Paulo. Quem? Para Bato hoje é falecido. Meus amigos morreu tudo. Os alfaiates, acabou quase tudo. Né? Então... Aí o senhor Clodovil, né? Era um... Clodovil já morreu. O senhor fez... Tinha o Só Augusto também, o Lian, veio aqui em casa, trabalhei preso também, ele mora na Rua Augusto. Ele veio passear aqui em casa com a mulher dele. Ele trabalhava também pro Clodovil também. Clodovil é uma pessoa boa, educado, fino. Era gay, mas jeito educado demais, muito chique. Viu? E o senhor sendo chamado por esse povo, mesmo depois de sair de São Paulo, como o senhor se sente de continuar esse laço com eles, de prestando serviço? Porque eles tinham gente do Brasil inteiro, por que escolheram o senhor? O senhor se sente assim, de alguma forma agraciado por essas pessoas que acreditaram no seu trabalho? Acabou, não tem mais. Depois que eu casei com a Alta, que eu trabalhei uns 10 anos, depois eu quietei, não publiquei mais com ninguém. Mas eu pergunto assim, a questão deles buscarem o senhor se sente assim valorizado, porque eles podiam buscar tanto outras pessoas que escolheram o senhor para fazer esse trabalho. Como o senhor se sente assim? Fala a verdade, eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho muito assim, quase ninguém me elogia por nada, viu? Pegar o nome completo do senhor, qual que é o nome completo? Meu nome é José de Paula Rosa. Eu tem... sou dos Rodrigues, mas cada um tem um nome lá. O senhor tem quantos anos hoje? 83. O senhor nasceu aonde? Aqui em Frutal mesmo, 35. O senhor nasceu na cidade ou na zona rural? Na cidade, na rua Silviano Brandão, no 94.
Uhum. Quem que eram seus pais? Joaquim Rodrigues de Paula. Ele era do município de Comendador Gomes, né? E meu avô era daqui mesmo, José Thiago de Paula. E eles fazem, seu pai fazia o quê? Meu pai era contador. Ah, contador. Ele ensinou muitas pessoas. Ensinou o Gilberto Macedo, o Jerônimo. É uma turma. O Alvrim de Paula, né? Ah, o Álvaro. Ele ensinou muitas pessoas. Meu pai era técnico em contabilidade, viu? E como foi a infância do senhor? A infância aqui em Frutal? Foi a infância sempre trabalhando. A gente fazia de tudo aqui. O Frutal era muito atrasado, catava esterco para vender, engraxava. Aí entrei na profissão de alfaiate com o Álvaro, né? Aprendi e fiquei a vida inteira alfaiate. Aí quando eu casei no primeiro casamento, fui para São Paulo, voltei, depois o sogro partiu a fazenda, fomos para a fazenda, trabalhei muito, mas acabamos separando. A fazenda está lá até hoje. Casei com a Alda e sou feliz hoje. Feliz, já tem 34 anos. Uau! Com esse segundo casamento eu tenho vivido mais do que do primeiro. Né? Aí vai levando a vida, porque é fácil e não é fácil viver nessa vida. Né? Com esse salário, aposentadoria muito ruim. Né? A gente não alcança as coisas hoje. Por exemplo, a Unimed aumentou 100, a aposentadoria aumentou R$28. Quer dizer, não alcança, a inflação é demais. Se o Bolsonaro der jeito nisso aí melhorar para nós, né? Acabar com o banditismo. Porque o ralo é muito grande, o desvio de recursos é muito grande. Né? É muito grande. E o senhor estudou em Frutal? Só em Frutal. Meu estudo é pouco, mas para a verdade a gente aprende sozinho. Mas o senhor foi no Gomes da Silva, não? Não, na grupo, rua Senador Gomes. No grupo Gomes da Silva. E o senhor lembra lá como que era o grupo? A diretora era Isolina Carvalho. Depois veio a sobrinha dela, Dona Leda. E depois eu não lembro mais. Professora que eu tive, o Ruth Correia, Dona Gilita, tinha a Magnólia Rosa, que era prima primeira de minha mãe. Era vários, Dona Guilmar, que era mulher do maestro. Era vários. O grupo era muito assim, muito simples, muito sem conforto. Naquele tempo, né? No tempo da guerra, 45, eu lembro. Sabe? 86 anos é uma vida. Né? E as brincadeiras de criança, qual é que o senhor lembra? A gente pescava muito, caçava de estilingue, porque aí nesse ribeirão aí não tinha esgoto. E pegava peixe demais. Sabe, a gente era caçar com estilingue, pescar, passear nas fazendas. Isso aí, era tudo simples. Tinha leilão demais, né? Toda festa católica tinha leilão e era uma festa, né? A festa Santo Antônio, onde eu correi lá na João Pinheiro ali, era uma das maiores festas que existia em Frutal, viu? Essas beiradas ficam cheias de carro de boi. E quando tinha política, a política PSD e o DN, tinha que dar quartel para as pessoas virem para votar. Quartel comida. Comida à vontade para todo mundo. Era assim a vida. E por causa desse negócio de ter PSD e o DN, tinha um juiz aqui muito sistemático, mais era vizinho do meu pai, lá onde mora o Paulinho, no de Paolo. Ele morava ali, né? Seu filho dele, o Joel. Aí o povo do DN queria tirar ele, a polícia, e foi lá na porta, dar tiro na porta dele com criança lá dentro. Lá na nossa porta, dando tiro na casa do juiz, na polícia. Tinha 2 sargentos, o tenente e o sargento, não era daqui, foi lá. A comandado do Domingo da Cruz, falecido. Aí ele tinha posto um capanga lá que era culpado, tal do Sabino, e ele matou o tenente e o sargento, lá na porta do meu pai. E atirou no soldado. Teve isso aí. Eu lembro, foi em 48, 49, uma coisa assim.
Frutal era muito violento, né? Muito. Isso aí foi terrível, viu? A matança aqui. Eu tenho isso aqui, brigava ó, muito, né? o tenente morto está aqui dentro da minha cabeça, eu lembro dele lá no chão. Mas o senhor viu a. Vi, era em frente do meu pai ali, eu li o Paulinho lá. O senhor viu na hora que ele tombou, vamos dizer assim? Na hora que ele tombou, o senhor viu? Não, isso não. Eu vi ele morto lá no pátio. Sim. Ela na rua a gente via, né? Tá. O sargento levantou da cama, estava com suador para ir lá. Eles foram buscar ele. Levantou da cama para morrer. Destino sério. Cara, eu fosse hoje. E assim, a primeira profissão, assim, a primeira atividade que o senhor fez? Não, foi só alfaiate mesmo. Foi alfaiate? Foi para São Paulo, trabalhei nesse lugar lá, né? Aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os frutalenses que estão conhecendo a sua história. Que mensagem o senhor deixa para as pessoas que estão aí, que estão buscando... Bom, a mensagem que eu deixo para as pessoas de Frutal é assim, que nós temos que ser pessoas amorosas uns com os outros, ser honestos, nunca pensar... Fala para essas pessoas que roubam por aí, que roubou uma cadeira minha esses dias no Alpene, o que é uma cadeira? Pedir isso a gente dava. Para que roubar, né? Pular. Para a pessoa ser honesta, que isso não leva a nada. Toda pessoa que rouba faz tem um fim triste. As pessoas têm que ser honestas e religiosas. Né? Crer que existe um Deus, um Salvador. Então o conselho que eu dou é amar uns aos outros. Né? É isso aí. Então eu agradeço, senhor. Obrigado, senhor Zezé. O senhor tem esse relógio desde quando? Esse relógio, quanto tempo o senhor tem esse relógio? Faz muitos anos. Isso vale uma nota, viu?